Já se perguntou como seria voltar no tempo e mudar o passado? Ou viajar para o futuro e ver como tudo vai ficar? Ou até se perder em realidades paralelas porque apertou o botão errado? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá Que o Nerdflix tá no ar. Hoje vamos falar das melhores obras de viagem no tempo de todos os tempos. Filmes, séries, animes, livros e até quadrinhos. Isso mesmo, vamos mostrar desde as histórias mais clássicas até aquelas que fizeram a cabeça da galera explodir com paradoxos, realidades alternativas e loops temporais. Já pega a pipoca, senta no sofá para ver como escritores e roteiristas imaginavam o impossível. Mexer com o tempo e ainda fazer a história ficar sensacional. E começamos nossa lista com um clássico absoluto, De Volta para o Futuro. Quem nunca sonhou em entrar numa máquina do tempo e voltar para o colégio? Marty McFly e Dr. Brown são ícones da cultura pop. Eles brincam com paradoxos temporais, evitam acidentes históricos e ainda precisam garantir que os pais se encontrem para que ele exista. O mais impressionante é como a trilogia conseguiu misturar comédia, ação e ciência de um jeito que parece simples, mas genial. E convenhamos, o DeLorean é o carro mais estiloso que já viajou no tempo. E mesmo décadas depois, o filme ainda serve de referência para qualquer história sobre viagem no tempo, seja série, anime ou quadrinhos. Vamos agora para um filme mais moderno, que brinca com o lado mais sombrio da viagem temporal. Looper. Nesse filme, o tempo é usado como uma arma. Assassinos viajam para o passado para eliminar alvos. E ainda entra a questão aí de matar seu próprio eu do futuro. Isso gera situações tensas, dilemas morais e paradoxos extremos. O filme é pesado porque mostra que mexer com o tempo não é só divertido. Tem consequências reais, tragédias e decisões impossíveis. E ele ainda consegue trazer ação, perseguição e suspense sem perder a lógica interna da história. E o mais incrível é que a cada cena você fica pensando: e se eu pudesse voltar no tempo, será que eu faria diferente? E o filme responde de forma brutal, com escolhas que mudam tudo. Agora é hora de falar de quadrinhos e do universo Marvel, um clássico que todo fã precisa conhecer: Dias de um Futuro Esquecido, dos X-Men. Nesse arco, a Kitty Pryde envia sua consciência para o passado para o corpo de sua versão mais jovem, com o objetivo de evitar um futuro apocalíptico dominado pelos sentinelas. É genial porque mistura ação, drama e estratégia. A viagem temporal aqui não é só um gadget ou uma máquina, é uma batalha de ideias, decisões e sacrifícios que podem salvar ou destruir o mundo. E a versão cinematográfica trouxe isso para o grande público de forma épica, misturada com personagens clássicos e novos. A viagem no tempo aqui serve tanto para avançar a história, quanto para refletir sobre as consequências e moralidade. Agora vamos falar de algo mais psicológico e estranho: Donnie Darko. Esse filme é uma viagem temporal que te deixa coçando a cabeça do começo ao fim. Donnie é um adolescente que começa a perceber eventos bizarros acontecendo ao seu redor e recebe uma mensagem de um coelho gigante que só ele vê. Ele começa a perceber que o tempo pode ser manipulado de formas muito confusas. E o que o filme faz muito bem é mostrar a viagem no tempo como um loop emocional. Não é só ação ou aventura, é sobre destino, escolhas e consequências inevitáveis. Ele mistura elementos de terror, drama e ficção científica de um jeito que faz você questionar a própria realidade. É intenso e memorável, mesmo sem efeitos especiais grandiosos. Indo para os animes, não tem como não falar de Steins Gate. Isso é um prato cheio para quem ama teoria do caos e experimentos malucos. O Hitori Okabe e seu grupo descobrem como enviar mensagem para o passado e alteram a linha do tempo repetidas vezes. Cada mudança tem consequências que afetam todo o mundo. E cada episódio te deixa tenso querendo descobrir se eles vão conseguir consertar o caos. O anime é incrível porque mistura ciência, suspense e drama emocional. Não é só ficar pulando no tempo não, é mostrar o impacto psicológico das decisões, os arrependimentos e o peso de mudar o passado. E outro anime que não tem como não citar é Erased. Aqui a viagem no tempo é usada de uma forma mais emocional e pessoal. O protagonista, Satoru, volta no tempo momentos antes de assassinatos acontecerem, tentando impedir tragédias em sua própria vida e na vida de quem ele ama. O interessante é que a história mistura mistério, suspense e drama. Ele não tem uma máquina, não tem poderes cósmicos, só tem uma chance de mudar o passado e cada decisão conta. E é aqui que a obra brilha. Ele mostra que viajar no tempo não é só aventura ou ação, é sobre remorso, escolhas e como pequenas mudanças podem ter grandes consequências. Imagina se a gente pudesse voltar no tempo só para evitar aquele mico do colégio ou do trabalho. Mas cada tentativa só piora a situação. Pois é, a história de Erased é cheia desses momentos tensos.
Indo para a leitura, não tem como não começar com um clássico absoluto, A Máquina do Tempo, de Herbert George Wells. Esse livro praticamente inventou o conceito moderno de viagem temporal. O protagonista cria uma máquina capaz de levar o viajante a qualquer ponto no tempo. Ele vai para um futuro distante e encontra a sociedade humana completamente transformada, oprimidas por castas e vivendo em ambientes totalmente diferentes. O mais interessante é como Wells não foca apenas na tecnologia, mas nas consequências sociais e filosóficas de viajar no tempo. Ele questiona a evolução, a moralidade e a própria natureza humana. E lembra que ele faz isso sem explosões, sem efeitos especiais, só com a força da imaginação e da narrativa. Isso mostra que viajar no tempo pode ser incrível mesmo em páginas de livro. E claro, não dá pra falar de Viagem no Tempo sem mencionar Dark, a série alemã da Netflix. Aqui a complexidade é elevada ao máximo. Eu quando assisti Dark me senti um pouco burro, porque série difícil de se entender, mas quando você entende, você vê que é uma série sensacional. Dark mistura várias gerações de famílias, paradoxos temporais, viagens no tempo e consequências de cada decisão. Cada personagem está conectado de forma que até no final você fica de queixo caído. O diferencial da série é que ela consegue ser profundamente filosófica sem perder o suspense. Cada viagem no tempo é parte de um ciclo que se repete, e entender essas conexões é um desafio e tanto. E a série ensina uma coisa muito importante: mexer com o tempo não é só divertido, é perigoso e complexo. Um erro mínimo pode alterar tudo, e as consequências podem se estender por décadas. Imagina se a sua avó conhecesse você no passado e falasse coisas sobre o futuro. Caos total, né? Pois é, Dark mostra isso de um jeito assustadoramente genial. Mas nem só de filme vivem as viagens temporais. A Marvel trouxe uma versão moderna e complexa disso em Loki. A série brinca com linhas do tempo, realidades alternativas e a TVA, que literalmente controla o fluxo temporal. É como se todo o multiverso estivesse ali em jogo. O Loki ali é um caos ambulante que muda o destino do tempo sem nem perceber, o que rende algumas cenas mais épicas do MCU até hoje. Além disso, a série consegue explicar conceitos de viagem no tempo de um jeito divertido, sem se perder no excesso de termos científicos, usando muito humor, ação e mistério. Sabe aquele momento que você percebe que alguma coisa que você faz lá no passado pode afetar o seu presente? Não sabe? Após assista logo. E chegamos ao fim da nossa viagem no tempo. Galera, vimos filmes, séries, quadrinhos e até animes, cada um explorando o tema de um jeito único e sensacional. A gente começou com clássicos como De Volta para o Futuro, passando por obras mais sombrias como Looper, chegando até séries da Marvel como Loki, e não esquecemos dos quadrinhos, com X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O que fica claro é que viagem no tempo é mais do que apertar um botão ou entrar numa máquina. São histórias sobre escolhas, consequências e, claro, diversão. Cada obra traz seu próprio charme, mistério e emoção. E é isso que faz o público amar tanto esse tema. E se você é fã de teorias malucas sobre realidades alternativas, paradoxos ou só quer ver uma boa aventura, tem sempre uma obra de viagem no tempo esperando por você. Agora queremos saber de você, qual dessas obras é a sua favorita? Qual viagem no tempo você mais gostaria de ver? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e claro, fortalece com aquele like maroto e compartilha esse vídeo com a galera que está ansiosa pro próximo vídeo. E David, não se esquece, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.